direitos do aposentado e muito mais. No ar, agora, Giro Previdenciário, com a advogada previdenciarista e presidente da Comissão Direito Previdenciário, doutora Kênia Araújo. E ela já está na linha comigo, são 18h39. Lembrando sempre que este quadro estará na íntegra no portal Clube Notícia e também no nosso canal do YouTube, Rádio Clube 98 de Patos de Minas. Hoje a gente tem assunto para falar, viu? Rapaz, você sabia? E agora é até uma curiosidade. Daqui a pouquinho, daqui um bocadinho eu te atendo, tá bom? Daqui a pouquinho eu te atendo. Fica na linha, por favor, me aguarde. Você sabia que a aposentadoria por idade, depois da reforma da Previdência, a pessoa que for aposentar por idade pode ter o benefício mais alto após a reforma? É uma das coisas que a gente vai falar aqui hoje, tá? Por isso está comigo ela, que é expert em assuntos relacionados à Previdência Social e, é claro, advogada e presidente da Comissão de Direito Previdencialista da OAB de Patos de Minas, como você ouviu na nossa vinheta, agradecendo sempre a OAB pela liberação. Seja bem-vinda mais uma vez, doutora Kênia Araújo. Boa noite. Boa noite, Matheus. Boa noite a todos os ouvintes. Espero que estejam todos bem, né? Estamos aí passando mais uma semana, com alguns casos aí aumentando de Covid na cidade. Então, pedindo aí a todos atenção e responsabilidade. Doutora, obrigado pelas palavras, viu? Vamos torcer para que todo mundo esteja bem. Vamos começar falando então, como que é feito o cálculo de aposentadoria por tempo de contribuição, já que após a reforma pode ser que o valor para aposentar esteja um pouco alto, mas a gente fala isso a respeito disso daqui a pouquinho. Mas primeiro, como que é feito o cálculo de aposentadoria por tempo de contribuição? Bom, as aposentadorias com a emenda constitucional 103, desde novembro de 2019, elas sofreram significativa mudança na forma de cálculo do benefício. Antes da reforma da Previdência, era-se utilizada a média aritmética simples dos 80% maiores salários de contribuição, considerando a competência de julho de 94. O que significa isso, Matheus? Todos os segurados vão observar as contribuições feitas ao INSS a partir da competência de julho de 94. A partir de então, despreza-se 20% menores salários de contribuição, certo? E faz a média dos 80% maiores. Essa era a forma de cálculo antes da reforma da Previdência. E em cima dessa média aritmética que foi encontrada, aí você iria aplicar, por exemplo, a alíquota de 91% se fosse o caso de um auxílio-doença, ou a alíquota de 100% desse valor encontrado se fosse uma aposentadoria por invalidez. E a partir da reforma da Previdência, essa forma de cálculo mudou. Então, agora nós não temos mais esse desprezo dos 20% menores salários de contribuição. A partir de então, utiliza-se a média aritmética simples da totalidade das contribuições que o segurado tem. A partir de então, a partir dessa média encontrada dos 100% de salário de contribuição, você pega 60% desse valor e acresce 2% a cada 12 meses, para você verificar qual vai ser o percentual aplicado sobre essa média aritmética encontrada. Então, quanto mais tempo de contribuição a pessoa tem, em tese, maior seria o benefício dela. Quanto menos tempo, menor seria. Se uma pessoa tem, por exemplo, e esses 20%, esses 60%, começaram a contar para o homem a partir dos 20 anos de contribuição e a mulher a partir dos 15. Então, você tem lá 25 anos de contribuição e é um homem. Você tem, a partir dos 20 anos, 60%, certo? Mais os 5 anos você aplica aí os 2%, então você teria uma média aritmética, uma média de 70%, que seria o valor do benefício. É um pouquinho complexo, mas a jogada nesse assunto que você trouxe hoje para nós, como ter um benefício mais alto, pós-reforma da Previdência, é justamente nessa jogada de cálculos.
Por isso a importância do profissional qualificado, do planejamento previdenciário. Foi até um assunto que a gente abordou aqui no Giro Previdenciário. Doutora, eu tô na linha, está o ouvinte aí, o telefone tá funcionando, gente, à vontade, pode ligar, pode tirar as dúvidas. 3818-17... Só não aperta, doutora. 3818-1798. Tá na linha comigo? O Tiãozinho, boa noite, Tiãozinho, bom? Não é Geraldinho, não? Geraldinho, boa noite, Geraldinho. Boa noite, tudo bem? Tudo ótimo, a doutora está te ouvindo, viu? Fique à vontade. Tudo bem. Boa noite, doutora Kenner. Boa noite, Geraldinho. Olha, doutora Kenner, eu quero tirar uma dúvida com você. É o seguinte, eu contribuí no NPS 27 anos. E agora, até em maio, eu estava... Até em maio eu estava... Como o NPS é garantido com o negócio lá? Como que é, Geraldinho? Eu pago, agora está em maio, eu estava... Não estava pagando NPS. Não, tá pagando NPS sim, só que é o seguinte, agora em maio eu estava... Venceu meu negócio do NPS lá. Eu estava garantido lá, como é que fala? Garantido, fala? Tinha qualidade segurada, deve ser. É segurado, aliás, do NPS. Até Qual foi sua última contribuição, Geraldinho? Oi. Qual o último mês que você contribuiu? Foi agora em maio, acabou. Foi em maio agora, 25, que terminou. Que eu estava segurado. Até você estava recebendo benefício por incapacidade? Hã? Você estava recebendo algum benefício? Trabalhei sim. Não, você estava recebendo algum benefício nessa época? O INSS te pagando alguma coisa? Não, recebi benefício não. Nenhum benefício. Qual que é a dúvida dele? Eu não entendi. O que seria a sua dúvida assim? O que foi o que aconteceu no seu caso? Isso, que agora eu fui no NPS e bati para ver quantos anos de contribuição. Deu 27 anos. Você foi no INSS para dar entrada. 27, entendi. Não dei entrada não, só fui lá para me ver como é que estava. Quanto tempo que você tem de contribuição e quanto tempo que falta? 27 anos. Então você tem 27 anos. Isso. E aí? Aí eu queria ver qual era o seguinte, eu tenho que continuar do meu NPS ou posso dar entrada na minha aposentadoria com esses 27 anos? Você deve continuar contribuindo ou você pode já dar entrada. A sua dúvida é se você continua contribuindo ou se você pode dar entrada nos papéis para aposentadoria. Isso. Qual a sua idade, Geraldinho? 61, eu falei 61 agora em agosto. 61? É. Atividade urbana, o homem aposenta aos 65 anos. Por tempo de contribuição, na data da reforma, lá em 13 de novembro, você teria que estar pelo menos com 33 anos para você entrar na regra de transição. Certo. Que é dos 50%, né? Uhum. Aí, para você como aqui você faltava 8 anos, né? 27 para 35 é 8, né? Ajuda na matemática aí, Matheus. É isso. Então, na regra de transição de pedágio de 100%, que seria a próxima que te enquadraria, você precisa de muito tempo, porque aí você precisaria de mais 16 anos, né? Porque é o pedágio de 100% do tempo que faltava. Então, para você, vai chegar mais próximo à idade dos 65 anos. Aí Matheus, no caso dele, 65 anos. Só um minutinho, Geraldinho. Pode falar, doutora. Pode falar. No caso dele aí, ele tem 27 anos de contribuição, certo? E 61 anos de idade. 61 anos de idade. Quando ele chegar aos 65 anos de idade, se ainda estiver vigorando a regra do descarte, ele pode descartar 12 anos excedentes aqui, dependendo, e fazer com que o benefício dele fique mais alto se ele tiver, por exemplo, uma contribuição no teto. Que interessante. Tá escutando, Geraldinho? Estou ouvindo sim. Entendeu? Qual é isso aí que fala da aposentadoria por idade mais vantajosa após a reforma da Previdência. E isso falando de um conceito geral, sem analisar o quinis dele. Se for o caso de se couber aqui a regra do descarte na análise do benefício dele, ele pode desprezar o tempo que exceder a carência do benefício.
Ô, Geraldinho, você falou que você tinha uma outra dúvida para tirar com a doutora. Pode falar agora. Eu queria ver com ela se eu tenho que continuar a pagar o NPS ou posso parar com esses 27 anos. Precisa parar ou ele pode contar com esses 27 anos, doutora, ou ele deve continuar pagando? Geraldinho, se nós estivéssemos pensando apenas em uma aposentadoria, eu diria para você que você poderia parar, porque você já tem a carência do benefício. Mas hoje, nós não podemos falar apenas em um benefício programado. O que é aquele? Aquele que tem data certa de acontecer. Se você parar de contribuir por mais de 12 meses, você vai perder a qualidade de segurado. Nessa situação, você não vai ter a cobertura do INSS para uma eventual incapacidade temporária ou uma eventual invalidez e também não vai gerar um benefício de pensão por morte caso você venha a óbito e tenha dependentes. Então, a importância de você manter o vínculo com a Previdência é para os benefícios não programáveis. Se você não tem condição de pagar todo mês, ou não exerce, né, a orientação nem é essa. Se você não está atualmente exercendo atividade remunerada todo mês, faça pelo menos uma contribuição no ano, sem perder a qualidade de segurado. Agora, se você trabalha todos os dias, se você é contribuinte individual, se você exerce atividade remunerada, você é um contribuinte obrigatório do INSS. E nessa condição você tem que recolher. Não, doutor, é o seguinte, é que eu ia pagar agora a conta. Aí eu até fui lá no NPS e eles me dão uma estimação de R$111 e uma de 220 para me pagar. E eu estou meio indeciso, qual que seria melhor para mim fazer, para me pagar esse NPS? A diferença de uma com outra, a que você vai pagar de 11%, ela só serve para aposentadoria por idade, aos 65 anos. A que você vai pagar com a alíquota de 20%, ela serve para aposentadoria por tempo de contribuição, aos 35 anos. E, além disso, essa alíquota reduzida de 11%, você deve analisar a sua vida contributiva. Eu não sei como que é, se você contribuía sobre o salário mínimo, se era acima do salário mínimo, porque a forma com que você contribui, ela influencia no cálculo do benefício. Certo. Eu posso tomar um tempinho da senhora ou não? Como é que é? Eu posso tomar um tempinho aí? A gente não repete, por favor, e mais devagar um pouquinho, ô Geraldinho. Eu posso tomar mais um pouquinho dela aí, para mim? O tempo dela mais um pouquinho? Pode perguntar. Pode, fica à vontade. Tá. Tirar mais uma dúvida com você, então. Eu trabalhei, esses anos tudo que eu trabalhei com universidade. 34 mil votos. E eu queria ver se eu podia dar entrada no NPS com 27 anos, com o aposentador especial. Olha, se você tiver trabalhado por mais de 25 anos exposto ao risco, você pode dar entrada sim. Só que o INSS só reconhece o risco à eletricidade acima de 250 volts até 5 de março de 97. Após esse período, você precisa discutir judicialmente. Para isso, você precisa solicitar na empresa que você trabalhou um documento que chama Perfil Profissiográfico Previdenciário, PPP. Esse perfil profissiográfico, ele vai trazer a descrição das suas atividades, o que você fazia na empresa, e se for apenas o risco à eletricidade acima de 250 volts, ele tem que trazer essa informação no documento, exposição ao risco à eletricidade acima de 250 volts, de modo habitual e permanente. Aí você, de posse desse documento, você pode dar entrada no INSS, vai vir indeferido porque administrativamente o INSS não reconhece, posterior a 97, aí você ingressa na justiça. Se o documento estiver certinho, você tem direito à aposentadoria, sim. E a PP fala, né? Oi? A pessoa é PP, não é? PPP, 3 P's. Tá. PPP. Não, beleza, então. Não, tranquilo, então, doutor, só isso mesmo. Porque estamos tomando muito tempo aí, depois de muito tempo. Mas muito obrigado, então. Eu vou ver tudo direitinho. E só sabe que eu contribuir, então, com esses R$220 é melhor para mim? Depende da sua vida contributiva. Se você tiver contribuído a vida inteira sobre o salário mínimo, pode ser. Agora, se for além, tem que fazer o planejamento para ver se você não fica prejudicado. Certo. Aí eu tenho que procurar um advogado. Mas se você tem 25 anos de exposição à eletricidade, vai atrás dos seus documentos, quem sabe você consegue aposentar.
Nesse caso, ô, Geraldinho, é interessante você procurar um advogado, porque é especialista na área que vai conseguir te orientar e te encaminhar certinho, viu? Eu percebo que você seguir sozinho nessa empreitada aí não é muito interessante não, tá bom? Não é fácil não, né? É interessante você entrar em contato com o advogado, tá bom? Beleza, então um abração para todo mundo aí, fique com Deus todo mundo e muito obrigado, viu, pela participação do programa aí. À disposição, viu, Geraldinho? Abração, tchau, tchau. Doutora, tem muito WhatsApp aqui, viu? Vamos ouvir aqui. O povo tá com dúvida. Vamos então começar pela Eni. A Eni tá dizendo o seguinte: boa noite, Matheus, doutora Kênia. Ana Clara tem 17 anos, está gestante. É estudante e nunca trabalhou. Ela tem direito ao benefício maternidade? Como faz para dar entrada? É a dúvida da Eni. Eni, boa noite. Olha, Eni, a Ana Clara, ela vai conseguir o benefício sem contribuição apenas se for enquadrada na categoria de segurado especial. Como estudante, ela deveria contribuir para o INSS na condição de facultativa. Se ela não exerce nenhuma atividade remunerada, se nunca contribuiu para o INSS, aí ela não vai ter direito ao benefício. Então, depende da situação dela. Tem mais participação, doutora. Vamos ouvir aqui. Agora deixa eu ver a dúvida. Deixa eu ver aqui quem tá chegando. Do Arthur Borges. Ô, Matheus Alves, deixa eu te perguntar, meu amigo. Ô, gente boa. Aproveitando a doutora aí, aquele dia eu falei que minha mãe trabalhou na roça, esses trem tudo, como que funciona, mas eu tava enganado. Na verdade, ela morou na roça até os 6 anos e veio pra cidade trabalhar. Ela chegou a estudar na roça, mas ela veio pra cidade trabalhar. Como que faz? Esses trabalhos que ela tinha nessa época não existia nem carteira assinada, não. Nem documento capaz que ela tinha. E aí ele segue aqui, ó. Hoje ela tem 48 anos, ou seja, ela saiu da roça para vir trabalhar na cidade, com 6 anos de idade. Desde então ela trabalha até hoje, mas naquela época não tinha carteira assinada, nem qualquer outro tipo de documento que comprove isso. Bom, Arthur, nessa situação é um pouco complicado você fazer prova do exercício da atividade. Para aquelas pessoas que trabalham ou trabalharam sem carteira assinada na cidade ou qualquer atividade que seja, é possível fazer uma ação declaratória para reconhecimento de vínculo empregatício. Só que nós temos que analisar que nessa situação nós temos 2 entendimentos, um trabalhista e um previdenciário. Para discutir qualquer verba trabalhista, ele está prescrito. Para você reconhecer o vínculo, para anotar a carteira de trabalho, isso não tem prescrição, você pode reconhecer a qualquer momento. Porém, para fins previdenciários, ou seja, para que isso seja utilizado como tempo de contribuição para uma aposentadoria, é exigido o início de prova material. Esse início de prova material quer dizer que a gente precisa de algum documento que ligue ela a esse ex-empregador. Então, depende da situação. Às vezes pode ter algum recibo, pode ter, né? Às vezes não assinou carteira, mas tinha algum controle, guardava, fazia alguma anotação. Sem documento, por mais que o juiz do trabalho reconheça, na Justiça Federal é um pouco complicado o INSS reconhecer sem documento. Nós temos posição dos dois lados, sabe? Às vezes considerando a reclamação trabalhista como um início de prova material, mas o que prevalece é essa exigência do início de prova material, ou seja, nós precisamos de documento. Doutora, o Márcio Vieira. Deus, pergunta a doutora na hora, mim, se você puder. Eu estou encostado desde 2019, certo? Agora que eles me liberaram, entendeu? A perícia me liberou. Esses anos que eu estou para trás, só que eu não tô de carteira assinada. Só que eu perco esses anos todos aí, esses 2 anos, 2019 para 2021. E aí, doutor? Boa noite, Márcio. Eu não entendi, Matheus, ele está sem carteira assinada? Ele era contribuinte individual? Deixa eu repetir aqui o áudio dele, vamos ver. Repete o áudio para mim. Deus, pergunta a doutora aí por mim, se você puder. Eu estou encostado desde 2019, certo? Agora que eles me liberaram, entendeu? A perícia me liberou. Esses anos que eu estou para trás, só que eu não tô de carteira assinada.
Só que eu perco esses anos todos aí, esses 2 anos, 2019 para 2021. Olha só, Márcio. Só um minutinho, Matheus. Sem problema. Tocou aqui. Vai tocando mesmo. Sem problema. Pode falar, doutora, à vontade. Matheus, funciona assim, olha só. Márcio, se você já estiver recuperado, né, se você realmente não necessitar mais do benefício por incapacidade, funciona assim, você deve retomar a sua atividade laborativa e fazer contribuição previdenciária para que esse período seu de afastamento conte como tempo de contribuição. Porque a legislação fala que os benefícios por incapacidade intercalados com períodos de contribuição, eles contam para fins de carência e para tempo de contribuição. Então, 2 orientações. Primeiro, se não recuperou a capacidade laborativa, documentação médica e ação judicial ou recurso no INSS. Se você tiver recuperado, voltar a exercer atividade remunerada e contribuir, para que esse período de afastamento conte como carência e como tempo de contribuição. Uhum. Lembrando, gente, home office. Então a doutora tá na casa dela. Às vezes o cachorrinho late, o gato mia. Então é home office. Fique tranquilo, doutora, sem problema. Hoje eu tô no escritório, Matheus. Eu fiquei no escritório para ter mais sossego. Eita! Não, mas fica tranquila, doutora, sem problema. A Cristiane tá aqui. Boa noite. Tenho 36 anos e tenho 18 anos de contribuição. CLT. Agora estou desempregada, mas quero continuar contribuindo para manter a seguridade do INSS. Qual a melhor? A de 11% ou a de 20%? E lembrando para o ouvinte que você pode ligar ao vivo aqui, participar conosco também, tá? Se tiver alguma dúvida com relação à aposentadoria, 3818 1798. Combinado? Pode responder, doutora. Boa noite, Cristiane. Qual que é a idade dela, Matheus, que você falou? A idade dela é 36 anos e tem 18 anos de contribuição CLT. Olha só, Cristiane, você vai aposentar por idade, né, aos 62 anos de idade. Aí você preciso fazer uma análise da sua vida contributiva para dizer se você vai contribuir na alíquota de 11% ou de 20%. Se a gente for analisar a finalidade da contribuição de 11%, né, que é essa tarifa, que é esse recolhimento com custo menor, de 11% você só tem direito à aposentadoria por idade. Então, nessa situação, a de 11% te enquadraria. Agora, se o seu benefício for um valor maior do que o salário mínimo, aí você precisa fazer um planejamento para você verificar a diferença de um de outro e ver qual que é a alíquota que melhor adequa para o seu caso. Numa análise geral, se for pensar só na aposentadoria por idade, de um salário mínimo de 11%. Mais perguntas chegando. Doutora Kênia, meu marido é empregador rural, com 3 funcionários com carteira. E eu como sócia, já paguei 119 meses, trabalho no curral há 34 anos, estou com sérios problemas de saúde. Posso ter o auxílio ou aposentar? Matheus, obrigada. Tá aqui participando. Quando for para não falar o nome, manda antes, tá? Por favor, não fala meu nome e depois manda a pergunta. Faço 59 anos este ano. Olha só, boa noite, eu não ouvi o nome dela, mas tá tudo certo. Uhum. Sem problema. Olha só, se ele é empregador rural, ele é contribuinte individual, então a atividade dele não aproveita para ela. Como ela disse que trabalha junto com ele, ela é sócia e trabalha junto com ele lá. Nós temos que verificar o vínculo dela com o INSS, se é de contribuinte individual ou se é de trabalhadora rural na condição de empregada. Se ela for contribuinte, ou seja, se ela pagar as contribuições para o INSS ou como contribuinte individual ou como na categoria de empregado,
e constatar a incapacidade, ela tem direito ao benefício. Então tem que verificar o vínculo dela que ela tem com a Previdência. Ela tem que pagar. O fato só dela ser sócia não dá o direito, ela tem que contribuir. Porque o marido dela é empregador rural, contribuinte individual. Então a documentação rural dele não aproveita para ela. Uhum. Tem aqui a participação de um outro ouvinte, ele mandou um áudio, é o Marcinho. Matheus, beleza? Bom. Deixa eu te falar, eu tô com 51 e assino carteira desde os 17 anos. Eu completaria 35 anos de carteira assinada aos 53. Eu tô com 51. E aí, como é que eu faço? Se eu assino carteira desde os 17, ininterruptamente. Aposentar seria uma boa ideia. Hoje eu sou funcionário público. E o que? Alguma recomendação da doutora aí, por favor? Doutora. Boa noite, Marcinho. Olha só, depende da sua vida contributiva. Você está falando que hoje você é funcionário público, então eu entendo que você deve estar contribuindo para o regime próprio de previdência social, ou do estado ou do município. É preciso analisar a sua vida contributiva no INSS, porque se você trabalha desde os 17 anos, eu acredito que aí você vai ter um grande período também no INSS. Aí você deve analisar se é caso de você levar todo esse tempo para o regime próprio ou de separar mesmo os períodos do regime próprio e do regime geral e trabalhar para que você tenha 2 aposentadorias nos 2 regimes. Então, também é caso de planejamento. Aqui, aí tem que analisar qual foi a atividade que você exerceu, se enquadrava em atividade especial ou não, se tem tiro de guerra, se tem período rural, do jeito que a gente consiga aqui acrescer esses 34 anos que você tem aqui. Tá bom? Então, fica essas dicas para você, analisar o tipo de atividade, se ela vai ser enquadrada especial ou não, para fazer a conversão, se for o caso, verificar tempo de tiro de guerra e período rural. E verificar se você, como você hoje é funcionário público, se você consegue a possibilidade de ter 2 benefícios, um em cada regime. Doutora, eu tenho aqui a participação da Aparecida. Oi, Matheus, boa noite. Boa noite, Aparecida. Pergunta a doutora Kênia se quem trabalhou na roça dos 10 anos até os 24 anos tem direito à aposentadoria. E tem mais ou menos 24 a 25 anos de contribuição. Agora eu estou com 55 anos de idade, é a Maria, do bairro Jardim Vitória. Boa noite, Aparecida. Olha só, esse período seu rural, dos 10 aos 24 anos, o final aqui nós temos que analisar a sua idade, porque a gente consegue contar tempo rural sem você ter que indenizar o período até novembro de 1991. Isso se até essa data aqui não tiver nenhum período, nenhum trabalho urbano ou não tiver ocorrido o casamento. Então é possível sim, é pacífico que conta tranquilo no administrativo e tanto na justiça desde os 12 anos. Mas já tem entendimentos também que é possível contar anterior ao período. Então vai depender das provas que você tem. Aí você vai conseguir sim somar o tempo urbano com o rural para tempo de contribuição. Agora, se você for somar para a idade, você precisa estar com a idade urbana, que hoje é 61 anos. Vamos lá, tá chegando mais participação. Minha amiga que pede para não falar o nome, ela continua com a dúvida ainda, viu, doutora? Vamos lá. Falando a respeito ela que disse anteriormente, meu marido é empregado rural, com 3 funcionários com carteira, e eu como sócio já paguei 119 meses, trabalho no curral há 34 anos, estou com sérios problemas de saúde, posso ter auxílio ou aposentar? Faço 59 anos este ano. Ela pode ter auxílio ou pode aposentar, doutora? Se ela tiver qualidade de segurado, sim. Eu estou entendendo aqui 119 contribuições, eu estou entendendo que ela ainda está contribuindo. Então, se ela estiver ligada ao regime de previdência social, ela pode sim requerer o benefício por incapacidade. E como ela trabalha no curral, é trabalho rural, né? Então, ela pode aposentar com idade rural?
Se ela tiver a vida toda, os 15 anos que precisa como atividade rural, pode. Como empregado rural, pode. Ela está falando que trabalha no curral há 34 anos. Então já tem mais do que isso. Ela só tem 119 contribuições, 34 anos daria mais. Então depende. Ela tem que ter pelo menos 15 anos que antecede o requerimento administrativo. O que isso quer dizer? Ela fez 55 anos hoje, você conta para trás 15 anos de exercício de atividade rural. Na condição de empregado rural, ela consegue se aposentar com a redução de idade dos trabalhadores rurais. Então tem que analisar. Se ela está falando que trabalha há 34 anos, mas contribui para o INSS apenas a 119 meses. 119 meses, anterior a isso aqui, como que era a condição dela? É de filha solteira? Depende. É casada porque o marido é contribuinte individual. Ela precisa comprovar 180 contribuições no momento que antecede o requerimento administrativo. Nós estamos em 2021, menos 15, 2006 para cá, ela tem que provar o exercício da atividade rural. Nesse caso aqui mesmo, tem alguma diferença por ela ser sócia do marido que é empregador? Ou não? É empregador rural, né? Aqui, ó, o período dela que ela está vinculada a ele como empregador rural, eu acredito que ela deve estar como segurada empregada. Ela deve estar como trabalhadora rural. Se não tiver, no período, se tiver que usar alguma documentação dele, porque aqui nós ainda precisamos de mais 59 meses aqui, ó, porque nós precisamos de 180. Moça do final 1163, a gente tá falando do seu caso, viu? Porque você pediu para não falar o nome, a gente tá falando do coisa da senhora agora. Você entendeu? Olha só, porque no CONU ela precisa de 180 contribuições, ela tem 119, então ela precisa de mais 61. Só foi mais esperto que eu. 61 contribuições que ela tiver, não pode estar vinculada ao marido como empregador rural, não. E desde o casamento dela, que o marido esteja como empregador rural, esse período todo, ela só vai conseguir aproveitar o período dela de empregado rural. Moça do final 1163, a gente falou do caso da senhora, tá? Que só pediu para não falar o nome, a gente não fala não. Tem uma ouvinte na linha. Alô, boa noite. Boa noite. Com quem eu falo? A Silésia. Silésia, qual é a sua dúvida com a doutora Kênia? Não é dúvida nenhuma não, porque o meu marido vai fazer 35 anos e 10 meses que trabalha no barracão da prefeitura e já tá com uns fala que tá com os papéis arrumados, uns fala que não tá. E como é que pode ser? Aí nesse caso é o FASERV, não é, doutor, ou não? É o INSS? É o IPREM. É o IPREM, FASERV é outra coisa. Ele é concursado ou ele é contratado? Ele é contratado. Se ele é contratado, ele contribui para o INSS. Matheus, não é não. Peraí, o que serve? Oi, é porque você é ajudante? Você é ajudante? Ele trabalha nessa área verde da prefeitura. Ele é jardineiro. Ele é na parte de jardinagem, mas aí no caso que a doutora perguntou para a senhora, é o seguinte: ele prestou concurso ou ele foi contratado avulso para poder trabalhar nessa área da prefeitura fazendo a poda de árvore, a parte de jardinagem? Ele fez prova, fez concurso e trabalha como concursado? Ou foi, como que a gente pode falar? Ele foi contratado avulso? Como que é o caso dele? Carteira assinada, Matheus? Pergunta às vezes essas empresas contratadas. É verdade. É carteira assinada? Ele trabalha diretamente para a prefeitura ou trabalha, por exemplo, para uma empresa que presta serviço para a prefeitura? Como que é o caso dele? Só pode explicar direitinho para a doutora, para ela poder orientar a senhora? É bagunça demais. Eu também estou nem entendendo também esse caso dele, sabe? Eu só sei que ele mexe no negócio de cortar árvore, esse trem sim. Aí a gente precisa entender, porque se for contratado por uma empresa de fora, aí é carteira assinada, é o mesmo processo, INSS. Agora, se ele for concurso público, quando ele começou lá atrás, no passado, quando ele começou a trabalhar, a mexer com isso lá na prefeitura,
ele foi o prefeito que contratou, ele fez um concurso, passou, aí tem que entender nesse caso, ele é concursado ou ele é contratado? É carteira assinada? Ele foi concursado. Então não é carteira assinada. Não. Então agora é nesse caso, doutor, ele não é carteira assinada. Então ela tem que procurar o IPREM, né, o Instituto de Previdência Municipal, para verificar a respeito do benefício dele, porque aí lá não conta, não é só o tempo. Lá ele tem que ter tempo de serviço público, tempo no cargo, idade. Né? Então aí é um requerimento diferente. Aí é aquilo que eu te falei, que ele atinge o regime próprio de previdência social, ele é diferente do INSS. Aí eu vou pedir a senhora, aí eu vou te passar o telefone do IPREM. O telefone do IPREM é o 3823-1617. Ele fica ali na Major Gotti, pertinho ali daquelas padarias, daquele posto de gasolina, tá bom? Tá bom então. Então tá bom, combinado. A participação do ouvinte aqui comigo. Boa noite, tchau, tchau. A participação do ouvinte comigo aqui ao vivo, junto com a doutora Keren tirando dúvidas. Tem mais dúvidas chegando, doutora. Matheus, não fala meu nome, fique tranquilo, não fala, a gente não fala. Favor perguntar para a doutora, eu tenho 60 anos, recebo o BPC, benefício de prestação continuada. Já contribuí vários anos para o INSS. Eu posso deixar o BPC e passar para o auxílio doença? Tenho vários problemas de saúde. Nesse caso, tem como fazer transição do BPC para outro benefício, doutora? A diferença aqui do auxílio doença com o BPC é que no auxílio doença ela recebe 13º. Só que o auxílio doença vai exigir dela a qualidade de segurado. Se ela está há muito tempo no BPC e não contribui como facultativo, ela não tem qualidade de segurado para o benefício por incapacidade. Respondido. Tem aqui mais uma... Por incapacidade não, a não ser que ela já tenha a idade, tenha, por exemplo, 15 anos aí de contribuição, antes de receber o BPC, né? Só que aí não é só 60 anos de idade, teria que ser 61. Porque a lei 10.666 de 2003, ela permite que a pessoa possa requerer o benefício de aposentadoria por idade, mesmo não tendo qualidade de segurado. Então, se hoje eu não estou mais vinculado ao INSS, mas já contribuí por 15 anos, e eu atingi a idade hoje, por exemplo, 61 anos, eu posso requerer o benefício. Eu não preciso estar contribuindo. Então, depende da situação aqui. Para ela trocar o BPC, só se for para uma aposentadoria por idade. Por incapacidade, ela não consegue porque ela não contribui. Doutora, tem mais dúvidas chegando aqui, ó. Boa noite, Matheus. Eu gostaria de saber, eu tenho 51 anos, vou fazer 62 em novembro. Eu sou aposentada pelo regime da prefeitura, como funcionária pública, mas eu tenho 11 anos de contribuição do INSS, né, sem ser da minha aposentadoria. E eu quero saber se eu tenho alguma possibilidade de aposentar pelo INSS, levando em conta que eu nunca paguei sobre o salário mínimo, né? Meu salário sempre foi sobre 3, 5 salários. Minha contribuição, meus 11 anos de contribuição. Nesse caso, ela Matheus, meu nome é Maria José. Nesse caso da Maria José, doutora, ela pode ter o benefício do IPREM e o benefício pelo INSS? Pode ter, desde que ela cumpra a carência do benefício do INSS, que é de 15 anos. Aí ela tem que voltar a contribuir. Ou voltar a contribuir, ou incluir aqui período rural, ou outra coisa que consiga completar os 15 anos aqui. Então é interessante quem trabalha no poder público, se vem aposentar, contribuir com o INSS, que vai ter 2 benefícios. Sim, nós temos vários servidores que estão no regime próprio e continuam contribuindo para o regime geral. Eu vou fazer concurso público. Professor de aula particular, por exemplo, o servidor público, ele não pode contribuir para o regime geral na condição de facultativo. Isso ele não pode. Aquele que paga porque quer, né? Agora, aquele que exerce atividade remunerada, ele é um contribuinte obrigatório. Nós temos cargos que é possível acumular. O cargo de professor é possível acumular, de médico, então depende. Depende da função. Se ela já tem 11 anos aqui e não contribuiu no salário mínimo, e também não levou esse tempo para o regime próprio, se ela tivesse contribuído aqui para chegar aos 15 anos, ela poderia ter os 2. O problema é que ela parou no regime geral e não contribuiu mais. E se ela não contribuir aqui, o rei vai ficar perdido, porque com 11 anos ela não faz nada. Nossa, então vamos passar a orientação para o ouvinte. Se você é servidor público,
mesmo que você não tenha ligação com o INSS, contribua, porque no fim da vida, pensa, no fim da vida que eu falo, não na hora da morte, gente, eu falo assim, a hora que a gente tiver na idade mais avançada, pensa, ter 2 benefícios, nossa, é viver tranquilo. Nós temos que esclarecer para eles que é para aquele que exerce a atividade remunerada. Isso. O fato então peraí, então doutora, só te perguntar, até para ver se eu entendi certo. Se só trabalha para a prefeitura ou para o governo, mas não trabalha mais nada, não pode contribuir. Então é um ponto interessante, ó. Remunerada, aquele que não trabalha, ele contribui na condição de facultativo. E o servidor público, ele não pode contribuir nessa condição de facultativo. Agora, se paralelo ao serviço público, ele exerce outra atividade remunerada para o regime geral, por exemplo, de professor particular, tem várias atividades aí. Então, aqui, um exemplo assim, vamos supor, eu, Matheus, eu fiz concurso público, trabalho para a prefeitura ou para algum órgão do governo. E vou ter ali a aposentadoria pelo órgão do governo. Sim. Só que eu trabalho durante o dia e à noite eu tenho um carrinho de cachorro-quente. Não que eu tenha um carrinho de cachorro-quente ou que eu trabalho para a prefeitura, uma situação hipotética. Eu sou meu patrão. Eu trabalho à noite vendendo... Nesse caso, sim? Sim. Bom, interessante, não sabia disso não. A Dorinha... Você pode, por exemplo, ser concursado da prefeitura e trabalhar na rádio. É mesmo? Aí na condição de radialista, eu não sei qual que é o vínculo que você tem com a rádio, mas vamos supor que não seja CLT. Vamos supor que você seja um prestador de serviço. Você contribui como prestador de serviço. Até porque, Matheus, a contribuição do contribuinte individual para aquele que exerce atividade remunerada para a empresa, a obrigação tributária da empresa, não é do empregado. Então você, na condição de contribuinte individual, trabalhando para a rádio que tem a obrigação de reter a sua contribuição e mandar para o INSS. É isso que faz todo mesmo. Se você está lá no vendedor de cachorro-quente, igual você colocou, a responsabilidade tributária é sua. Você deve fazer a sua contribuição. Nossa, que interessante. Eu juro pra senhora que eu não sabia. Pra mim isso é novidade, de verdade. Nós temos vários servidores nessa situação. Eu não sabia. Eu pensei que quando chegasse a aposentadoria, só podia ter um benefício. Eu sei que existe uma prática de fazer o corte. O que acontece? Algumas pessoas têm a pensão do marido que faleceu e tem a aposentadoria. Aí parece que o INSS cortou alguns, porque aí fica com benefício duplicado pelo INSS, né? O INSS fez alguns cortes com relação a isso, não foi? Não foi nem corte. Se você recebe um benefício de aposentadoria e um de pensão por morte, eles são acima do salário mínimo, aí você vai receber integralmente o benefício mais vantajoso e uma cota à parte do outro. Aí ele vai fazer cálculo, dependendo da faixa que você entra. Mas ele não proibiu a acumulação. Você pode acumular, porém você não recebe na integralidade igual ocorria antes da reforma. Se os dois é salário mínimo, recebe mínimo? Recebe integralmente os dois. Interessante. A Dorinha está aqui participando. Oi, Matheus, boa noite. Queria saber se a doutora Kênia cobra algum valor para dar esclarecimento para a gente no escritório dela. Obrigada. Ô Dorinha, esse é o trabalho da doutora Kênia, né? Aí acaba que é uma consulta. A Thelma Gonçalves está aqui participando. Boa noite, gostaria de tirar uma dúvida. Tem um tempo que a gente fica segurado pelo INSS após demissão? Tem. Você mantém a qualidade de segurado por 12 meses após a cessação do seu benefício previdenciário ou do seu vínculo de emprego. E esses 12 meses, eles podem se transformar em 24 meses, se você tiver mais de 120 contribuições, e por mais 12 meses, podendo chegar ao total de 36 se tiver o desemprego voluntário. Então, você mantém a qualidade de segurado por até 36 meses, dependendo da situação. E nessa condição, né, de manutenção da qualidade de segurado, você está coberta por todos, em caso necessário, né? Cobertura aí de qualquer benefício previdenciário, inclusive pensão por morte. Doutora, nesse caso aqui, por exemplo, o marido trabalhava regularmente, faleceu por Covid-19, ficou a esposa e a filha. Nesse caso, a esposa recebe algum benefício, recebe alguma pensão, alguma coisa ou não?
Se a filha for menor, né, aí eles vão receber a pensão dividida as duas. Mas recebe. Entendeu? A esposa vai receber, dependendo da idade dela, vai ser vitalício, dependendo vai ser menos tempo. E a filha também recebe na condição de dependente. Entendeu? Entendi, doutora. O Zé Pinto está aqui participando. Fala, Zé Pinto. Boa noite, Matheus. Boa noite às doutoras aí. Às vezes esse assunto que eu queria abordar aí não seria o assunto que vocês estão. Mas deixa eu falar. Doutora, eu fui expulso de casa. Eu tenho 63, vou fazer 63 anos. Fui expulso de casa na maior covardia do mundo. Fui mandado embora de casa. E eu saí de casa e hoje eu tô morando só. A minha casa que eu tenho é uma casa muito boa, mas está no nome das minhas filhas. Qual a minha atitude que eu devo tomar ou eu não devo tomar de maneira alguma? Por favor, me ajude. E aí, doutora? Bom, Matheus, essa matéria entra na área civil, né? Eu não milito nessa área, eu faço aqui no escritório, tem outros advogados que fazem, então, assim, eu me reservo no direito de não responder para não dar informação errada, mas eu creio que ele deva, sim, procurar um advogado da área de família para que ele consiga resolver a situação, né? Zé Pinto, tá dado o recado, tá bom? O quadro de direito previdenciário, mas se tiver alguma dúvida, a gente tenta orientar o máximo possível, tá bom? Combinado? Mas principalmente dúvida com relação ao direito previdenciário. Tá aqui a participação do Éder. Ô, Matheus, boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo ótimo. Eu gostaria contigo de saber dela o seguinte. Igual eu sou microempresário, né? Eu pago o INSS como empresa, MEI. Se eu tenho alguma coisa assim, a mais do que quando eu era carteira assinada, ou se torna a mesma coisa, entendeu? E outra coisa, eu também já trabalhei de guarda noturna. Se junta isso, quando eu for aposentar, se tem alguma coisa que é celebridade, esse trem, que eu era guarda noturno, sabe? E aí, doutora? Então, na condição de guarda, nós temos que verificar que tipo de guarda que era, se era de patrimônio mesmo, se era armado, se não era, e se ele consegue o PPP, né, que é o perfil profissiográfico previdenciário, para que ele comprove esse tipo de exposição ao risco à integridade física. Teve julgamento recente agora do STJ dizendo que não há essa necessidade do porte de arma. Mas, se tiver, claro que facilita mais ainda. Então, é preciso verificar a documentação, apresentar, né, para que esse período que ele trabalhou como guarda seja reconhecido como especial e faça a conversão para o tempo comum, que aí durante esse período ele ganha 40%. Certo? E ele, na condição de MEI, de microempreendedor, né, ele vai ele vai aposentar por idade, porque aí a contribuição ela é reduzida. Só aposenta por tempo de contribuição na alíquota de 20%. E o microempreendedor individual, ele não contribui nessa alíquota de 20%. Então, aí tem que fazer a análise, né, do período contributivo dele para verificar a forma de contribuição e para ver se mantém como microempreendedor. Doutora, eu tenho que fazer um rápido intervalo, na sequência a gente retorna, tem mais dúvidas, além de dúvidas, a gente tem também para falar do tema de hoje, rápido intervalo, colocar o bloco em dia e a gente volta na sequência. Enquanto isso, o ouvinte pode continuar participando conosco, mandando as suas perguntas, as suas dúvidas. Manhã de sábado, as notícias do seu dia a dia, as comunidades rurais em destaque, as notícias de sua comunidade. Manhã de sábado, apresentação Daniel Araújo, oferecimento
Supermercado Econômico, melhor preço e melhor atendimento da cidade. Completa área de supermercado, açougue e verduras. Avenida Afonso Queiroz, 474, bairro Boa Vista. Telefone 3814-2500, 3814-4775. Varejão Simão tem tudo. Utilidades domésticas em geral. A verdadeira Casa das Panelas. Avenida Brasil, 1740. Telefone 3821-0622. Funerária São Pedro e Príncipe da Paz. Conheça os benefícios de ser um associado do plano familiar da Funerária São Pedro e Príncipe da Paz. Rua Ouro Preto, 787, bairro Várzea. Telefone 3821-4945. Calçados Cabrini, botas, botinas, sapatos, sapatilhas, tênis, sandálias, cintos, carteiras e chapéus. 2 endereços para melhor te atender. Rua Ouro Preto, 1743, em frente à Lagoa Grande. E Rua Padre Caldeira, 328, próximo ao Mercado Municipal. Telefone 3821-2561. Topcar Veículos. Compra, venda, troca, financia. Vários modelos e marcas de veículos seminovos pelo menor preço da região. Procura o Reginaldo, nosso amigo, lá na Topcar Veículos, Avenida Paranaíba, 1080, telefone 3823-8905, WhatsApp 99915-0325. Letra de crédito do agronegócio e recibo de depósito cooperativo. Aplicar o seu dinheiro no Sicoob Credipatos é ter a certeza de rentabilidade e segurança para aumentar suas conquistas. Invista com os valores do cooperativismo. Invista no Sicoob Credipatos. Ganha você, sua cooperativa e ganha também a economia da sua região. Procure o seu gerente ou acesse o app Sicoob e conheça mais sobre as nossas opções de investimentos. Sicoob Credipatos. Falou Sicoob, pensou Credipatos. Olá, ouvinte! A vacina chegou! Mas até que todo mundo seja vacinado, precisamos continuar tomando os cuidados básicos. É importante saber que algumas atividades do nosso dia a dia apresentam riscos maiores de contaminação em relação a outras. Por exemplo, frequentar ambientes fechados, sem ventilação e com muitas pessoas representa risco muito alto de contaminação. Abraços ou apertos de mão, a prática de esportes coletivos como futebol ou basquete, risco alto de contaminação. Visitar parentes ou idosos, frequentar festas e churrascos, risco moderado de contaminação. Por isso, precisamos continuar nos cuidando. Mantenha o distanciamento social. Há 13 anos, o HNSF oferece os serviços de oncologia e quimioterapia, aliando tecnologia de ponta à excelência em estrutura, técnicas de diagnóstico e de tratamento, e uma equipe multiprofissional altamente capacitada. Uma assistência integral e humanizada com foco no seu bem-estar. Então, se precisar, pode confiar. Nós cuidamos de você. HNSF. Apaixonados pela vida. Toda terça e quarta é dia de feira no Bretas. Hortifruti fresquinho e de qualidade pra você aproveitar. Tudo selecionado pra quem quer preço baixo e economia de verdade. Repolho, cenoura ou mamão, 1,89 o quilo. Batata ou cebola, 1,99 o quilo. Maçã, 2,98 o quilo. Ovos Somai Extra, 20 unidades, 7,99. Piramutaba, 1 quilo, 17,99. Leite Porto Alegre, 1 litro, 2,89. Ofertas válidas pra essa terça e quarta. Tá no Bretas, tá em casa. Voltamos a apresentar pela Rádio Clube 98, o programa de tudo um pouco com Matheus Alves. E a gente volta com um quadro Direito Previdenciário e mais dúvida do ouvinte. Matheus, pergunta a doutora pra mim, meu nome é Cláudio. Na hora. Eu sou caminhoneiro. E eu tive informações do que essa profissão, ela é uma profissão especial e que o INSS não divulga isso. E que se você entrar na justiça, você tem o direito a aumentar esse tempo de contribuição porque ela é especial. Isso procede, por favor? Muito obrigado. É verdade, doutora? É verdade, Matheus. A profissão de caminhoneiro, ela tem o enquadramento por categoria profissional até 28 de abril de 95. Posterior a essa data, o caminhoneiro tem que comprovar a exposição dele aos riscos, como todos os outros. O principal deles é o ruído e a vibração. Então, aí é feita uma análise, do caminhão onde ele trabalha para verificar se tem esse ruído acima dos limites de tolerância. Se tiver e conseguir fazer a comprovação do enquadramento, ele consegue sim o reconhecimento da atividade para aposentar os 25 anos ou então para fazer a conversão de tempo e somar com os demais períodos urbanos.
Doutora, tem aqui a participação da Maria Miranda, vamos ouvi-la. Matheus, eu já mandei mensagem que eu tinha dado entrada para minha aposentadoria rural em dezembro, só porque ontem o moço que tá arrumando para mim falou que, tipo assim, que foi negado, que não deu. Mas antes ele falou para mim que tinha dado certo, os papéis estavam certos, sabe? Agora ele mandou para mim falando que não deu certo, que tem que recorrer. Eu gostaria de saber, assim, onde que ela fica, se ela pode olhar meus papéis, tem como ela olhar para mim os papéis meu para ela olhar, sabe? Que eu tô com os papéis tudo aqui arrumado. Se ela poderia olhar meus papéis para ver o que eu tenho que fazer, sabe? Eu ia onde que ela tá, doutora Kênia, para ela olhar meus papéis, ver se tem como, tá? É Maria Miranda que tá falando. E aí, doutora? Bom, Maria Miranda, eu vi aí que você falou que você já está com um profissional contratado, né? Tem que verificar aí a espécie de contrato que você tem com ele e resolver a questão. Se é caso, ele falou para você aí que é caso de apresentação de recurso. Quando já tem profissional habilitado, nem eu e nenhum outro advogado pode interferir no trabalho do colega. Né? Aí eu fico assim, até sem jeito, mas infelizmente eu não posso analisar para a senhora não, porque a senhora tem um profissional contratado. Doutora, hoje o assunto geral a gente está falando a respeito da aposentadoria por idade, que pode ter o benefício mais alto após a reforma. A senhora deu uma explanada no início, e aí eu peço para a senhora novamente repetir as orientações para que quem está nos ouvindo possa entender com riqueza de detalhes como que isso pode ser feito. Bom, como nós havíamos falado no início, Matheus, a aposentadoria por idade, ela é um benefício que é concedido ao homem aos 65 anos de idade e à mulher aos 62. E esse benefício, ele requer uma carência mínima de 180 meses e 15 anos de contribuição, certo? Antes da reforma da Previdência, a gente tinha o divisor mínimo, que era uma regra que era aplicada que fazia com que o valor do benefício ficasse menor. Então, por exemplo, se você tem aí os 15 anos de contribuição, mas durante essa idade você passou uns 10 anos sem contribuir, por exemplo, haveria aí a incidência desse divisor mínimo que faria com que o seu benefício ficasse mais baixo. Aí, após a reforma da Previdência, que todo mundo achou que a reforma seria apenas maléfica, né, aos segurados, nós não sabemos ainda se foi por um erro do legislador, se foi por falta de conhecimento, se foi por esquecimento. Mas é possível, principalmente na aposentadoria por idade, eles estão analisando isso em outros tipos de aposentadoria. Mas especificamente na aposentadoria por idade, para as pessoas que têm tempo sobrando de contribuição, além dos 15 anos que precisa, é possível utilizar uma regra de descarte. O que significa isso? É você ir descartando seus menores salários de contribuição até você atingir o mínimo, que é os 15 anos. E nessas regras de descarte, se você tiver um benefício mais alto, por exemplo, você consegue fazer com que o seu benefício fique mais alto. Exemplificando, eu tive um caso no escritório, isso dentre vários, tanto de trabalhador rural, mas nesse caso aqui de aposentadoria por idade. Um senhor me procurou para fazer o requerimento dele da aposentadoria por idade. Se ele tivesse ido sozinho ao INSS para poder fazer o requerimento dele, o benefício dele tinha saído no valor de R$ 1.680. Com a atuação do meu escritório, hoje ele está aposentado no valor de R$ 3.740. Gente, utilizando a regra do descarte na aposentadoria. Então, assim, mais uma vez eu chamo a atenção de vocês da urgência e necessária atuação de um profissional previdenciário. A OAB de Patos, nós temos a Comissão de Direito Previdenciário, nós temos vários profissionais qualificados. E um profissional da área de direito previdenciário sabe fazer isso aí que eu estou te dizendo, que é o que te chamou a atenção, né, no que foi veiculado aí na cidade por esses dias aí a respeito dessa possibilidade de aumentar o valor da aposentadoria. É possível? É.
desde que você faça um planejamento previdenciário e aplique a regra de descarte da maneira correta. Então, isso significa você aposentar com uma regra com um valor mais alto, é você aplicar a regra corretamente do descarte e afastar. Hoje o divisor mínimo ele já não existe mais, né? Desde a reforma da Previdência ele já não existe. Então, não existe assim, né? Entre aspas, ele está na lei, mas se você fizer a aplicação correta, você concede um benefício mais vantajoso ao segurado. É isso então, doutora, a participação da senhora aqui hoje, intensa, com muita participação do ouvinte, assim que é gostoso, esse programa é feito para isso, para tirar sua dúvida, este quadro é feito para isso, para levar para você muita informação e, tá vendo? Quando a gente tem informação e sabe quem procurar, o benefício sai por um valor bem interessante. Obrigado, doutora Kênia, obrigado à OAB de Patos de Minas, a Comissão de Direito Previdenciário. Procure a OAB de Patos de Minas para se informar, para buscar um profissional habilitado. Os melhores profissionais, os mais habilitados estão na OAB de Patos de Minas, na Comissão de Direito Previdenciário. Doutora, até terça-feira que vem, se Deus quiser, vou liberar a senhora, porque já são quase 8 horas, são 19 horas e 40 minutos, a senhora ainda está no seu escritório e a senhora tem que jantar, né, doutora? Matheus, mais uma vez agradeço a oportunidade de participar com vocês e é sempre um prazer. A gente, quando trabalha com o que ama, eu nem vejo o tempo passar. É uma diversão, realmente. Quando se trabalha com o que ama, é uma diversão. Obrigada a todos os ouvintes. Espero que eu tenha conseguido esclarecer as dúvidas. E, humildemente, quando eu não souber, eu falo, olha, isso eu não sei responder. Tá certinho. Aí para o ouvinte aí, desculpa por não ter conseguido te ajudar, mas espero que você encontre um profissional que consiga, pelo menos, acalmar seu coração, né? É, exatamente. Doutora, antes a senhora despediu do quadro, agora a gente tem um quadro aqui que chama Enquete do Dia. Hoje, o tema da enquete é sobre a Fenamilho. Aí eu vou perguntar à senhora, se a senhora quiser responder, fica à vontade. Na sua opinião, onde que o sindicato errou que fez com que a Fenamilho o povo não gostasse tanto da Fenamilho como antigamente? O que a senhora percebeu que a Fenamilho errou nos últimos anos? Matheus, eu acho que é no aumento demais dos preços, né? A Fenamilho era, desde a minha adolescência que eu participava da festa, de tudo que acontecia lá, era um evento mais família. Hoje que eu tenho